Bom dia, irmãos. Quero convidar as crianças a virem aqui à frente. Tem gente vindo mais animada e gente vindo mais preguiçoso. Eu entendo vocês. De manhã é difícil correr, né? Mas vocês estão mais animados. O que eu queria conversar com vocês hoje é a respeito do que Salomão vai falar no capítulo 10 do livro de Eclesiastes. E aí eu queria fazer uma pergunta a vocês. Vocês sabem o que é ser tolo? Vocês já ouviram essa palavra? Já ouvi. Toda essa uma pessoa assim, doida, é uma palavra feia. É uma palavra feia, né? É quase um palavrão, né? Deixa eu melhorar o entendimento de vocês. Muita gente vai achar que ser tolo é ser doido, certo? Mas a Bíblia, ela vai trazer uma comparação para a gente entre ser sábio e ser tolo. E aí vocês sabem o porquê dessa diferença? Salomão vai dizer o seguinte para a gente: a pessoa sábia é aquela pessoa que obedece a Deus. E a pessoa tola é aquela que quer tomar as suas próprias decisões. Quem é que vocês acham que vai se dar bem nessa história? A pessoa sábia, né? Vocês acham que a pessoa sábia vai se dar melhor? Na prática, como é que isso vai acontecer? Imagina que papai e mamãe chegam para vocês e dizem assim: vocês precisam lavar os pratos. Já lavou? Vê que legal. Aí você diz assim: não, mas eu não quero lavar. Aí você não lava. Você está agradando a Deus ou deixando Deus triste? Deus triste, né? Isso a gente vai chamar de uma atitude tola. Isso não significa que você vai ser para sempre tolo. Mas se você começa a desobedecer o tempo inteiro, o que é que a gente vai começar a achar? Que você não está querendo ser mais o quê? Sábio. Não é isso? Mas, tio, Oi. história no Novo Testamento sobre essa coisa, sobre o tolo e sábio. Tem também no Novo Testamento, não é? Que Jesus conta. E aí, hoje a gente vai tratar sobre isso e a gente quer que vocês prestem atenção na pregação também. Certo? Vamos orar? Santo e eterno Deus, eu te agradeço, Pai, pela vida de cada pequenino da nossa igreja, que tu os ajude, Senhor, a crescer sabiamente, aprendendo a tua palavra, obedecendo os pais e fazendo a tua vontade, Senhor. Cuida de cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos voltar para o lugar da gente? Vamos lá? Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 10. A gente vai ver só os 3 primeiros versos, versículo 1, 2 e 3. Para minha tristeza, a gente já está no finalzinho do livro. Para quem não sabe, eu amo esse livro, um dos livros que eu mais gosto da Bíblia. Na minha Bíblia, não sei na sua, né? Eu estou na última folha do livro, né? A gente vai demorar mais alguns domingos aí pregando Eclesiastes. Mas esse capítulo 10 é interessantíssimo. Os 3 primeiros versos dizem o seguinte: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Vamos orar?
Senhor Deus, Pai de toda sabedoria, nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra, a Te buscar verdadeiramente, Senhor, e a fazer a Tua vontade, ó Deus. Nos ajuda em todo momento a Te obedecer e a Te honrar, ó Deus. Em nome de Cristo Te oramos, Senhor. Amém. Irmãos, quando a gente olha para um texto como esse, principalmente um texto poético, a gente costumeiramente fica se questionando do que é que o poeta está querendo nos dizer, do que é que o pregador, no caso aqui de Eclesiastes, está querendo nos chamar a atenção. Eu diria que normalmente nós, com o coração pecaminoso que temos, a gente vai ter a tendência de correr para alguma coisa que não a sabedoria que o Senhor nos traz comumente. Eu diria que os entorpecentes seriam um bom exemplo. Muitas pessoas tentarão se utilizar do álcool em excesso ou da própria droga, e aí o excesso já faz parte da problemática da droga. E muitos vão tentar buscar nesse tipo de coisa ou a calmaria ou o completo agito, porque tem pessoas que vão ser viciadas não é na mansidão e na calmaria, por exemplo, mas é justamente nesse agito que a droga traz. Pode ser inclusive até no esporte. Mas outros, eles tentarão seguir o caminho da devassidão. Outros tentarão buscar a resposta para essa falsa sabedoria, nesse prazer desvairado, como se isso fosse resolver o problema do nosso coração. E o nosso coração, ele não para por aí. E a gente sai de prazer, sai dessa entorpecência e adentra no poder. Outros tentarão controlar os seus liderados, outros tentarão liderar a sua casa, não pela sabedoria, mas pela força, tentando impor determinadas coisas. E ainda assim a coisa não se resolve, porque a gente vai ver esse mesmo tipo de problema acontecendo dentro das nossas casas. Por exemplo, quando pais tentam fazer com que seus filhos obedeçam a ele de todo jeito, sem mostrar muitas vezes o porquê da obediência. Eu poderia muito bem chegar para os meninos aqui agora e dizer assim: vocês precisam obedecer os seus pais. Mas o mandamento diz que obedecer aos pais vai trazer benefício para a vida dessas crianças. Mas antes de trazer o benefício, a gente está honrando a Deus. E é interessantíssimo, porque esse capítulo 10 é como se fosse um capítulo de Provérbios dentro de Eclesiastes. É um capítulo que traz várias ideias, várias coisas, de histórias curtas, de estudos de caso, de máximas e até mesmo de comparação e exortação. Então você pode, ao ler o capítulo 10, eu aconselho você a fazer isso, você pode pensar: está um tanto desorganizado isso aqui, né? Ele não traz uma ideia, ele não tá mostrando uma história. Mas eu digo a você que normalmente a minha vida e a sua é bem parecido com o capítulo 10. Porque o próprio Deus chega para mim e para você e diz o seguinte: você pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Você diz assim: não, amanhã eu espero acordar e ir para o trabalho. Ou eu espero acordar e ir para a escola, ou eu espero acordar e estudar, mesmo que seja em casa. Talvez eu tenha aula online, alguns ainda estão nesse sistema. Mas você não vai poder dizer com toda certeza: eu terei. Se Deus quiser, faremos alguma coisa amanhã. E aí, a primeira coisa que vem de maneira muito forte dentro do texto, no verso 1, é como se Salomão chegasse para mim e dissesse assim: pobre desse tolo beberrão. Isso é uma excelente imagem para a gente. Por quê? Ele está procurando se entorpecer. Ele traz essa ideia da mosca, e para a gente é muito distante, porque os nossos perfumes hoje, eles são guardados de outra maneira.
Normalmente os vidros de perfume hoje eles são vedados e a grande maioria deles vai ter vaporizador. Então você não vai nem abrir para usar. Mas antigamente não era assim. Então talvez uma imagem mais fácil para mim, para você entender isso aqui, quando ele abre falando essa questão da mosca e do perfume, fosse o seguinte: uma laranja podre no saco de laranjas, o que é que ela faz? Apodrece o quê? Todo o resto. Ele está falando justamente dessa problemática aqui, né? Alguns estudiosos podem dizer o seguinte: a sabedoria ela é doce, como a fragrância de um perfume. Há quem goste dos perfumes adocicados, né? E é interessantíssimo. Pegue um casal, eu diria que costumeiramente o mesmo casal ele não terá o mesmo gosto por perfumes. Alguns gostarão de perfumes mais amadeirados, outros mais adocicados. E se a gente for começar a conversar sobre isso aqui, né, vai ser só um estudo sobre perfumaria. E eu digo a você com muita tranquilidade, eu não vou saber, né? Eu paro aqui, é melhor. Então, um outro autor dirá o seguinte: é mais fácil produzir fedor do que criar doçura. O lixo, ele é muito mais fácil de acumular do que as coisas que a gente gosta. E as coisas que a gente gosta, costumeiramente o quê? Apodrecem. A não ser que você congele. Aí eu diria que a gente tem uma vantagem sobre Salomão e sobre toda a humanidade até o início do século XX. Porque não existia geladeira até então. E quando eles queriam que alguma coisa durasse, como por exemplo carne, eles salgavam. Então carne de sol não é uma coisa tão nova como a gente imagina. Ela é muito mais antiga do que a gente faz ideia. E aí o capítulo 10 ele vai fazer um alerta a mim e a você, e ele vai fazer também, ele trará um alerta e um incentivo ao mesmo tempo, a nos mantermos afastados da tolice, que é justamente o contrário da sabedoria. E eu gosto muito de uma palavra porque ela está justamente essa ideia de divisão. Não é tipo assim, não é A e B. Salomão ele vai falar muito de direita e esquerda aqui, não tem nada a ver com política. Antes que você comece a pensar em política, o que é que a Bíblia fala onde Cristo estava? Cristo está sentado o quê? À destra do Pai. Vai ter imagem de segurança também através disso. Então, um dos grandes problemas da nossa vida é que algumas decisões mais importantes não são entre bem e mal, mas na verdade é entre sabedoria e tolice. E a grande pergunta é: qual foi a grande e última besteira que você fez? E que se você tivesse pensado um pouquinho mais, você não teria cometido. No Salmo 14, versículo 1, o texto bíblico nos diz o seguinte: tolo é quem diz, no seu coração não há Deus. Aí vem uma música que diz o seguinte: ninguém explica Deus. Talvez a música fosse melhor se dissesse o seguinte: o tolo não consegue explicar Deus, porque o sábio é direcionado pelo próprio Senhor. Então, a tolice, ela está intimamente conectada à perversão. Mas Salomão não está tratando de perversidade aqui. Em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 17, já foi dito o seguinte: não sejas demasiadamente perverso, nem seja louco. Uma das crianças falou aqui que eu não devo chamar o outro de louco. E Salomão não está tratando isso aqui. O tolo, diferente do louco, ele é caracterizado por uma desobediência impulsiva. Ele não consegue não desobedecer. É uma desobediência completamente descontrolada. Uma arrogância egoísta. Você diz assim: fulano não faz isso. Aí você diz assim, né? Eu já disse uma. Peço perdão, né? Fulano não faz isso. Cristo disse que era para a gente perdoar 70 vezes 7 e não aconselhar 70 vezes 7.
Vai ter uma hora que eu e você, a gente vai chegar assim, meu amigo, eu já não dei pouco conselho não, eu já dei muito. E o ditado popular diz o seguinte: se conselho fosse bom, você, o quê? Vendia. Mas não é o que a gente está tratando aqui. Esse desrespeito que é apresentado a mim e a você, que afeta diretamente a santidade de Deus. E muitas vezes o que inquieta o nosso coração não é cometer o erro, mas é porque a pessoa não assume a culpa. Porque todos nós erramos. A grande questão é essa. Eu e você cometemos erros costumeiramente, Deus quer que a gente se arrependa disso. Mas o tolo, ele acha que não está fazendo. É como se as pessoas chegassem para a gente e nos dissessem o seguinte: por que ele é culpado? Ele é culpado por conta dessa ira intensa, seja direcionada para si ou seja direcionada para os outros, por conta desse egoísmo e desse ódio contra a disciplina e a sabedoria. O pregador já nos disse várias coisas ao longo do livro de Eclesiastes. E ele chegando ao final aqui, ele está dizendo o seguinte, eu já falei isso em vários capítulos. E estou repetindo de novo aqui no capítulo 10. Veja que interessante. No capítulo 4, ele vai dizer que o tolo é preguiçoso. No capítulo 7, ele vai dizer que ele é mal-humorado. No capítulo 2, que ele é moralmente cego. No capítulo 9, que ele se recusa a aceitar conselhos. E no 5, ele vai dizer que a vida do tolo não agrada a Deus. Então, um grande desafio é se apartar disso tudo. E no segundo ponto, no segundo versículo, Salomão chega a nós e diz o seguinte: a vida desse tolo, ela é perdida e completamente enlouquecida. Porque o pregador aqui vai acrescentar que o tolo tem dificuldades para se orientar. Uma das versões em português que nós temos, que é a Bíblia de Jerusalém, vai dizer o seguinte a respeito desse versículo, repetindo o versículo numa outra versão, numa outra linguagem: o coração do homem sábio o guia no caminho certo, o coração do tolo o desvia. É justamente essa questão de direita e esquerda que eu havia falado anteriormente. A mão direita, ela era associada à força que salva, apoia e protege. Então, essa questão do lado direito do nosso corpo, no Antigo Testamento, ela tem essa imagem. E os canhotos que me perdoem. Nada contra vocês. Mas essa é uma imagem importante dentro do texto. Então, quando o pregador diz que o tolo está à esquerda, ele está nos dizendo que o homem está seguindo a direção errada da vida. É como se Salomão chegasse e nos fizesse várias perguntas aqui. Qual é a direção que você está seguindo na sua vida? Você está se aproximando ou se afastando do mal? Será que você tem seguido a direção certa? Será que você tem seguido o caminho do discipulado ou você tem se afastado espiritualmente de Deus? Você está procurando a proximidade do povo de Deus ou seguindo um caminho próprio? E essa é uma imagem muito boa, porque normalmente o tolo ele vai andar isolado. Um pastor e professor, amigo meu de Ronaldo, uma vez ele chegou assim e disse a gente no seminário: irmãos, ao longo de toda a história da igreja, não é você que vai inventar a roda agora, né? Você pega um texto como esse e tem 15 comentaristas dizendo isso aqui, e um dizendo o contrário, tenha cuidado. Isso não é só no estudo da Bíblia não, irmãos, é em tudo. Seja numa compra de uma bicicleta,
a uma compra de um apartamento. Essa questão da sabedoria ela vai sendo construída também e nós podemos pedir ao Senhor assim como Salomão pediu. Ter dúvidas, pedir ajuda, não é falta de sabedoria. Não fazer, na verdade, é justamente arrogância. E não é isso que o Senhor quer que nós façamos. Porque apenas um tolo seguiria a direção errada da vida. E sabe por que o tolo segue esse caminho? Porque o seu coração desvia para a direção errada. E constantemente a gente precisa lembrar disso, porque o coração, ele é o núcleo do ser de uma pessoa. A parte interna de cada pessoa que ama ou não ama a Deus. Charles Bridges, ele vai dizer o seguinte, ele vai definir o coração como o centro da afeição, a sede do conhecimento, a fonte da própria emoção e propósito, ou seja, a alma da vida espiritual. Não é à toa que Davi vai dizer que o nosso coração é enganoso. Que Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E que costumeiramente a gente vai ser acusado de idolatria porque realmente nós somos idólatras. Então tudo na vida vai seguir o coração. O homem sábio, ele vai na direção certa porque o seu coração se inclina para o caminho certo. Porque o seu coração está conectado com quem? Com o Senhor. Mas o tolo ele não vai fazer isso, por quê? Ele vai se inclinar para a tolice, não há quem direcione o coração dele. A sua própria vontade, a sua própria sabedoria vai fazer isso por ele. Então, na verdade, não há direcionamento. Há qualquer outra coisa, menos direcionamento. Sabedoria e tolice são inclinações do nosso coração. Para onde o seu coração se inclina, é como se mais ou menos a gente dissesse o seguinte: para Deus ou para completamente distante de Deus. E é como se tivéssemos um apetite cada vez maior. Mas esse apetite tem sido pela palavra de Deus? Ou a Bíblia já perdeu o sabor? Sabe o que é interessante? Porque a palavra não perde o sabor. Quem tem perdido o paladar somos nós. E não é exemplo melhor, incrivelmente, do que o Covid. Porque uma das coisas que eu mais agradeci quando eu tive foi não ter perdido o paladar. Mas não sentir cheiro por meses, eu digo a você, viu, meu irmão, é um desafio imenso. Você tem cheiro de quê? Eu dizia, eu não faço a mínima ideia. Primeira vez que eu voltei, que eu senti o cheiro do perfume. De um perfume dentro de casa, eu disse, Senhor, você chegou, eu fiz? Tentei sentir mais. E essa imagem do sabor também é muito forte dentro do livro de Eclesiastes. É como se Deus tirasse as nossas papilas gustativas. Perdeu o sabor, não tem gosto de nada. Será que nós temos nos aproximado ou nos afastado da nossa vida de oração? Será que a gente ainda considera ser dependente de Deus? Como é que nós temos ensinado aos nossos filhos essa questão da oração? Porque quando a gente ora ao Senhor, a gente está dizendo para o próprio Deus, Senhor, eu não tenho condições de realizar nada na minha vida, Tu é que me capacita. Mas nós nos achamos muito autônomos para isso. Só quando eu preciso é que eu oro. Na verdade, é justamente ao contrário. A gente ora, quando mais precisa, a gente ora mais ainda.
Não é que você não ora, não. Quando os desafios aumentam, nossa vida de oração, ela vai realmente aumentar. Então, se a gente tem levado o pecado mais a sério, então a gente tem se aproximado do próprio Deus. Mas se a gente não tem levado essa pecaminosidade tão a sério quanto a gente deveria, a gente está brincando com o próprio Deus e sendo, na verdade, um tanto quanto tolo. Então, quando a gente começa a compreender a inclinação do nosso coração, a gente começa a determinar a direção da nossa vida. Mas não porque nós tenhamos a capacidade de determinar, porque a gente, na verdade, está entregando a quem tem essa capacidade de determinação. E o terceiro e último versículo chega para mim, para você, e diz assim: tudo bem, eu já entendi que eu não consigo fazer isso. Eu preciso ser guiado por quem? Nós precisamos ser guiados por Cristo, porque Ele é o nosso verdadeiro mestre. Ele é quem vai direcionar a nossa vida. Porque o tolo, ele está na estrada que é completamente errada, mas infelizmente ele nem percebe que está cometendo esse erro, porque ele parece ser a única pessoa que não sabe que ele é um tolo. Todo mundo já percebeu. Então o tolo, ele seguirá um caminho, e veja que interessante, o tolo, ele seguirá um caminho que parece certo, mesmo quando o asfalto se transforma em cascalho, e o cascalho em terra, e a terra em rocha, e a rocha em entulhos. O caminho está mudando e ele acha que continua tudo normal. É quando você está numa cidade que você não faz ideia de onde esteja, ou quando você está dentro do próprio Recife, você não faz ideia de onde esteja, e você diz assim: essa rua está meio estranha. Eu não sei quantos de vocês, por exemplo, indo para a aldeia, aí de repente você liga o GPS e ele manda ir pela estrada da Mumbeca. Tem gente que ele vai dobrar o caminho, mas não entra ali. Porque ele não faz ideia de qual seja. E tem gente que sabe que estrada é aquela e vai dizer assim: estrada da Mumbeca à noite, nem pensar. Porque ela é muito sinuosa. E tem trechos dela que você se pergunta se consegue passar um carro e um caminhão, um ao lado do outro. Essa pessoa tola, seja ele ou ela vai apresentar uma falta tão evidente de bom senso espiritual que sua tolice, ela é óbvia para todos. Todos sabem que aquela pessoa vive no erro o tempo inteiro. E como a gente consegue perceber isso? De maneira muito simples. E a gente consegue ver essa imagem com muita facilidade no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 12, Provérbios capítulo 18, Provérbios capítulo 23, vai mostrar a seguinte imagem para a gente. Tolos costumam recusar bons conselhos, ou dizer a coisa errada no momento errado, ou fazer outra coisa que proclamam. É como se a pessoa estivesse virando para si própria dizendo assim: olhem para mim porque eu sou tolo. Mas ninguém em sã consciência vai fazer isso. E como diz Provérbios, capítulo 13, versículo 16, o tolo espalha a sua tolice. Ou seja, ele não somente faz a besteira, mas ele deixa o rastro. Sabe quando você brinca que a pessoa deixou a porta aberta? Você pergunta se o lençol está vindo junto com ela. A porta fica aberta, o ar-condicionado está ligado. Ou então está de noite. Alguns irmãos são sócios da CELP, né? Ele estava no quarto, liga a luz, aí vai para o corredor, liga a luz também, vai para a sala, liga a luz, vai para a cozinha, liga a luz. Aí você pode dizer assim: mas eu já botei energia solar. Eu digo: meu amigo, você é um fenômeno. Então não seja o tipo de pessoa que se recusa a ouvir uma crítica, ou que ignora o que as pessoas santas estão tentando dizer a você,
ou que explode em raiva descabida sempre que algo dá errado. Lembre-se do seguinte: nós erramos e continuaremos errando até que o Senhor nos chame. Em vez disso, a gente deveria muitas vezes estar voltando o nosso coração para o próprio Deus e voltando o nosso coração para a graça do nosso Deus, para a gente conseguir seguir na direção certa e não na direção errada. O nosso próprio caminho nunca será tão bom quanto o caminho que o Senhor propõe para nós. Não tente ser tão tolo quanto Jonas. Talvez não seja por meio de um peixe. Pode ser muito mais dolorido, muito mais difícil o caminho da volta. E para concluir, irmãos, para cada tolice há uma autodestruição igual e oposta. Por exemplo, eu havia falado do dependente químico lá no início. O dependente químico ele pode buscar a calmaria ou o agito da droga, mas ele acaba por ser destruído por isso aqui. O devasso pecador que busca prazer sexual, mas ao satisfazer seu desejo fora dos laços sagrados do matrimônio, ele vai acabar espiritualmente insatisfeito. Os nossos desejos, como diz o livro de Provérbios, realmente são como uma sanguessuga. Só vai pedir, pedir, pedir e continuar pedindo. O marido ou a esposa egoísta quer impor a sua própria vontade, mas ao fazê-lo, ele destrói o relacionamento e perde tudo. E se você, papai ou mamãe, irritado por querer mais controle, mas essas emoções irritadas causam um alvoroço que só levam a um caos maior, mais raiva e menos controle. As nossas soluções nunca darão certo. Porque o nosso coração, quando conectado com o Senhor, as coisas vão funcionar com muito mais facilidade. Essas são algumas das covas da tolice. Abra a cova e você mesmo cairá nela. Derrube um muro e a serpente do pecado voltará e picará você. Assim como Salomão em Eclesiastes, Cristo conhecia a diferença entre sabedoria e tolice. Certa vez contou uma história para demonstrar a diferença entre um homem sábio e um homem tolo. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, o texto nos diz o seguinte: o homem sábio edificou a casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. A nossa vida não balançará se estiver realmente cravejada em Cristo. Mas se a gente quer tomar as nossas próprias decisões, o texto segue e nos diz o seguinte: o homem tolo não teve tanta sorte. Ele edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Seja através dos conselhos de Salomão, orientados pelo Senhor, seja através dos conselhos do próprio Cristo, irmãos, a gente precisa saber para onde o Senhor tem guiado a nossa vida e não tentar as nossas próprias decisões. Precisamos ser melhores pais, assim como os nossos filhos precisam ser melhores filhos, melhores maridos e esposas, melhores irmãos em Cristo. O grande desafio entre a sabedoria e a tolice é honrar ao próprio Deus com tudo aquilo que fazemos. Não adianta o desafio de tentar e querer ser sábio pela simples e pura sabedoria. Deus não nos chama a isso, mas Deus nos chama para honrá-lo, para abençoar a nossa casa, para abençoar as pessoas que convivem conosco e para abençoar a sua própria igreja. Deus nos chama a sabedoria
para ser uma pessoa que abençoa os outros e não uma pessoa egoísta que guarda essa sabedoria e coloca dentro de um buraco e não dobra aquele prêmio que o Senhor deu a ele, não dobra aquele talento. Que a gente se aproveite da sabedoria que o Senhor tem nos dado para honrá-lo e glorificar o seu nome. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por te honrar com tudo aquilo que temos feito, por te honrar com as nossas vidas, Senhor, e sermos desafiados a fazermos isso todos os dias. Não nos deixes cair em tentação, Pai, livra-nos do mal. Nos ajuda, Pai, a não tentar essa autonomia do nosso coração e da nossa vida, que só nos afasta de Ti, e só nos distancia, Senhor. Nos desafia a cumprir o Teu querer e a Tua vontade, e a Te honrar em todo momento, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por cuidar de nós, por fazermos a Tua vontade, e por saber que Tu és o nosso Deus, ó Pai. Em nome de Cristo é que Te oramos, Senhor. Amém.